Oi, turma, tudo bem? Na aula de hoje, então, eu vou ajudar vocês a fazer algumas texturas, tá? Vou passar algumas dicas de como fazer texturas de piso e como fazer texturas de tijolo e de madeira, tá? No portal eu vou colocar uma folha de apoio que vocês vão ter que trabalhar ela. Então, como hoje seria a entrega da nossa TDE, da primeira TDE, a gente tem um trabalho avaliativo. Então, até o final da aula, eu gostaria que vocês fizessem essa folha de apoio ali, né? Pode ser só olhando, ou se quiserem imprimir e passar por cima ali para tirar os moldes, vocês podem fazer isso. Senão, podem só ir olhando e se baseando naquelas texturas para que a gente possa conseguir fazer o nosso trabalho avaliativo de hoje, tá? Então, até às 11 horas, eu vou deixar para vocês me mandarem por e-mail, então, esse trabalho já prontinho, tá? Além disso, eu gostaria que vocês fotografassem as vegetações que vocês já fizeram, né? Para fazer essa entrega de hoje, que seria, então, a nossa TDE, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas texturas que eu já fiz. E eu vou ajudar vocês, então, a fazer alguns modelos desses. Então, deixa eu arrumar aqui a minha folha. Ver se tá tudo ok. Então, pessoal, para hoje a gente vai precisar do lápis aquarelável, tá? Vai precisar também da caneta nanquim. Pode ser qualquer uma que vocês tenham. Eu tenho a 03 aqui, se vocês quiserem, pode usar a 06, a 08, não tem problema, tá? Vocês podem ir variando com várias cores. Eu tenho alguns tons aqui de marrom que eu acho que é interessante a gente usar. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho o caramelo, eu tenho o marrom mesmo. Daí eu tenho aqui alguns cinzas, tá? Então, é o CG4, o CG3 e eu tenho aqui também o WG2, tá? Então, são os números dessas canetas. Vocês podem usar as que vocês tiverem em casa, não tem problema nenhum. Os lápis que eu vou usar basicamente são essas cores aqui, uns mais avermelhados, né? Esse mais avermelhado, o marrom, cinza. Podem pegar vários tons de cinza, o preto e o lápis branco, tá? O lápis branco, ele é bem importante pra gente fazer esse trabalho. Então, a gente vai usar esse. Então, pessoal, eu vou ensinar vocês a trabalharem um pouquinho com as texturas de tijolo à vista. E aí, depois, vocês, a partir dessas técnicas, vão desenvolver o restante das texturas que vocês têm. Vocês vão olhar os slides ali e vão tentar utilizar as cores que foram usadas nos slides, vão se basear em alguma coisa assim, tá? Então, não tem problema, vocês podem inventar assim, qualquer cor que vocês queiram. Então, para começar aqui, eu vou representar, então, um tijolo à vista. O tijolo à vista, eu gosto sempre de representar ele com essa junta aqui, que não é alinhada, tá? Fica mais natural, então ele sempre vai ter essa representação aqui alternada, tá? Então, pessoal, a base da minha representação eu gosto sempre de fazer com a canetinha hidrocor, tá? Eu vou usar um tom de marrom por enquanto aqui, primeiro, e aí eu vou pintar todo ele, tá? Então, o tijolo à vista, a gente tem várias tonalidades, a gente pode trabalhar ele de várias formas, tá? Não tem problema se ficar marcado aqui, se ficar saindo pra fora, é só pra gente testar essas cores. Então, vocês vão ver que as juntas ali, elas ficaram bem um pouco escondidas, porque a cor é bem forte, tá? E agora, o que que eu faço? Eu vou passando... Deixa eu botar essa outra aqui.
Eu vou passando novamente aqui, próximo das juntas, para que essa minha caneta, ela fique com uma tonalidade diferente depois que eu passo na segunda vez, né? Então, eu não preciso usar várias tonalidades de cinza, simplesmente eu passo novamente, escolho uma das juntas ali e vou puxando, posiciono a caneta e puxo pro lado, assim. Então, assim a gente consegue trabalhar a nossa representação aqui dos tijolos, ó. Então, como é que ficou? Eu gosto bastante de usar esse amarelo queimado, então é um lápis que eu gosto bastante para clarear um pouco essa parte do tijolo aqui. Então eu uso aleatório, assim, a pintura que eu tô fazendo, tá? Com ele não tem um segredo ali, só tô clareando a outra extremidade aqui da minha junta. O lápis branco, então, ele ajuda a gente a fazer marcações aqui dessas juntas que a gente tem, né? Então, vou passar aqui, ó, e ele vai fazer essas marcações. Vai ajudar a fazer essa marcação, então, deixar bem definido onde é que é a junta desse meu tijolo, tá? Se eu quiser, eu posso passar, vou passar uma outra caneta aqui que eu tenho. Ela é muito parecida com uma nanquim, eu vou só pra escurecer aqui, porque a minha nanquim tá bem fraquinha. Então, eu vou passar ela pra escurecer essas juntas que eu tenho aqui. Se vocês estiverem com a nanquim boa, é só passar a nanquim novamente. E aí, a gente já tem aqui uma textura de tijolo, ó, bem natural, e ela tem várias tonalidades, é isso que deixa ele mais natural, né? Então, a gente não pode trabalhar assim só com uma cor lisa, tá? Então, sempre utilizar um tom de marrom, uma cor mais clarinha, pode ser até um marrom mais claro, mas uma cor mais clara para fazer para clarear um pouquinho esse tijolo. Ali próximo da junta eu vou botar o lápis branco, né? E aí na junta eu vou reforçar esse contorno, tá? Então, ficou assim bem rápido, bem fácil de fazer e aplicar numa fachada posteriormente, tá? Eu vou fazer vários tons aqui de tijolo para vocês verem e usarem o que vocês mais se adaptarem, tá? Então, esse outro aqui, eu posso iniciar fazendo o desenho do meu tijolo ou iniciar fazendo a representação aqui só com a caneta, tá? E depois eu fazer a junta do tijolo, não tem problema nenhum. Então, isso vai depender de onde vocês vão aplicar, se já vai estar representado ou não. Então, ali, ó, vou fazer a representação do meu tijolo. Procurem deixar assim os intervalos bem parecidos, tá? Eu gosto bastante dessa representação com essa cor aqui mais avermelhada, mais um terra, na minha canetinha de escaramelo. Então, vai depender muito se a canetinha tá bem forte ou não. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo queimado novamente, ó, vou passar aqui. Não vai clarear muita coisa, né? Mas eu vou colocar ele. Eu sempre gosto de usar bastante esse amarelo queimado. Aí, o meu lápis branco para fazer ele próximo das juntas ali. Vocês podem ver que eu não tô trabalhando com água com esses aquarelas. Então, quando a gente mistura os dois, a gente geralmente não utiliza a água para o aquarela. Então, só usa a cor do lápis mesmo, tá? Olha, já manchei todo o meu dedo aqui. Bem irregular, tá, pessoal? Então, não quer dizer onde vocês vão clarear ali. Se vocês quiserem representar um tijolo mais antigo, assim,
vocês podem fazer alguns riscos, assim, e vai dar essa impressão de que, pontilhado, de que ele é mais antigo, mais quebrado, né? Podem dar uma arredondada aqui nas pontas também, dessa representação dos tijolos, que eles vai ficar com esse tom, essa impressão, assim, desse mais quebradiço, né? Mais antigo, tá? Aqui, vou deixar ele bem arredondado aqui em algumas partes, para fazer essa representação de tijolo velho, tá? Então, ó, como é que ele tá ficando, tá? Não tem uma ordem para usar, então, esses lápis, se vocês quiserem acharem alguma coisa que queiram reforçar ali com um tom caramelo, com esse tom mais branco, vocês podem, tá? Então, ó, tijolo mais antigo sempre vai deixar essas pontas mais arredondadas, vai ter sempre pontos aqui por cima deles, para representar que ele que ele tá todo rachado, né, quebrado. Tá? Agora eu vou fazer, então, um tom de cinza. Posso fazer primeiro a representação com a caneta, tá? Ou a representação aqui com a minha nanquim e depois passar a caneta por cima. Essa ordem não vai interferir, tá? Estamos cuidando aqui. Tem que cuidar um pouquinho, ó. Aqui meu ficou um pouco ruim, porque eu fiz esse tijolo aqui muito grande. Então, tem que cuidar para manter um certo padrão, né? Não fazer assim como eu fiz. Então, na hora que vocês forem fazer, façam um pouquinho mais devagar, prestando atenção no que vocês estão fazendo. Vou tentar deixar um pouquinho mais forte aqui a minha representação dessas juntas, porque é uma cor bem escura essa. Ó, então, nesse cinza eu não gosto de passar o caramelo, eu passo direto aqui o branco. E eu posso usar depois um preto para fazer alguns detalhes nele. Então, é a mesma coisa, se eu quiser deixar ele como sendo um tijolo mais antigo, eu posso, tá? Daí eu vou ter que arredondar essas pontas, mas nesse caso eu não vou usar, então vou pegar só o preto aqui, vou escurecer um pouco mais laterais. Essa textura que a pintura que o lápis faz, ela já deixa uma textura assim, como se fosse mais rugoso esse material, então é bem interessante usar o lápis de cor por cima do aquarela, ele vai deixar bem interessante o resultado final, tá? Então eu posso colocar aqui, escurecer algumas partes do meu tijolo, e quanto mais cores eu tiver, mais natural ele vai ficando, tá? Então, aqui eu tenho esses 3 já feitos. Outro tipo de tijolo que eu gosto bastante de fazer, eu vou fazer com esse mais escuro da mesma forma, aqui do lado. O que eu posso fazer é usar a junta branca, então, nesse caso, eu tenho que fazer a pintura primeiro, tá? E depois eu uso a junta branca. Aí eu vou apertar bastante o lápis para deixar essa junta branca, tá? Então, eu apertei bastante aqui. Eu
posso passar um pouquinho do preto aqui agora para deixar ele mais escuro em algumas partes, ó. Nesse caso, depois, se vocês acharem que o branco ficou muito fraquinho e quiserem molhar a pontinha do lápis branco com a água, vocês podem molhar. E aí, passar por cima de novo dessa junta, que daí ela vai reforçar um pouquinho, o branco ele vai ficar mais forte, daí a gente vai conseguir visualizar melhor ele. Deixa eu passar aqui, eu molhei a ponta agora. Tem que esperar ela secar, ela umedecer um pouquinho essa ponta, para que ela fique um pouquinho mais forte, tá? Então, isso, se vocês quiserem fazer, pode. Se não quiserem, se acharem que já tá adequado ali com o que vocês fizeram, então já pode permanecer ele finalizar, tá? Então, essa aqui seria a junta branca, ó. Também fica interessante em textura de fachada, tá? Quiserem passar um pouquinho mais o preto, isso aqui vai variando bastante, a gente vai indo e vai voltando as cores de acordo com o que a gente sente necessidade, assim, de reforçar e de fazer uma finalização melhor, tá? Então, esse aqui seria com a junta branca, tá? Eu gostaria que vocês fizessem, então, pelo menos 4 tipos de tijolos. Eu sei que na folha de apoio a gente tem um pouco menos de tijolos lá, mas façam, vai sobrar espaço na folha de vocês, então façam pelo menos 4 tipos de tijolos, além daqueles 2 que tem, para usar em cores diferentes. Se quiserem fazer mais, não tem problema, tá? Eu vou fazer aqui, então, agora a representação de madeira, tá? Então, a representação de madeira, eu vou usar primeiro a caneta marrom. Então, eu vou fazer, nesse caso de madeira, eu prefiro fazer sempre o marrom primeiro aqui, a base da madeira, tá? Isso aqui é para superfícies, então, em que a gente tem essa madeira maior, tá? Então, não pode ser para uma fachada, porque senão ele vai ficar muito poluído, é muito grande, ó, os detalhes ali, então não tem como a gente usar. Seria mais para representação, assim, de uma mesa, de uma bancada, né? Então, aqui eu tô fazendo a divisão das minhas madeiras, tá? Vou deixar bem forte aqui. Depois eu posso deixar mais forte também com lápis preto. E aí eu vou passar alguns veios aqui por dentro dessa minha madeira, tá? Aí aqui eu vou fazer um outro aqui. Aqui, ó. Então, depois eu pego o meu lápis branco, né? Vou dar uma clareada aqui numa lateral. Como ele tava molhado, então ele vai ficar aparecendo bastante aqui, ó. Gosto de passar aqui o amarelo também. Para dar uma clareada aqui nessa minha madeira. A diferença desses pisos aqui vai ser que a gente tem esses veios, né, diferentes aqui. Posso usar o marronzinho também para escurecer, deixar mais um tom diferente de madeira, de marrom ali, para parecer que a madeira tem outras tonalidades, né?
Então, aqui tem uma ideia de uma madeira. Então, algumas tábuas, né, que foram representadas aqui. Se vocês tiverem uma caneta mais clarinha para fazer a madeira, também pode fazer esse teste. Eu vou usar, então, esse outro marrom que eu tenho aqui, que é um pouco mais claro. Não tem problema se ficar manchado, assim, a ideia é que fique mesmo manchado, porque a gente não tem uma coisa muito uniforme quando a gente tá falando em madeiras, né? Então, ali vou fazer a extremidade. Aqui, ó, então, onde eu fiz essas marcações, eu já posso fazer a divisória da minha madeira. Então, aqui... Vou fazer... Quanto mais preta eu deixar, mais parece que ela tá quebrada, assim, que tá partida, sabe? Então, é interessante que a gente dose um pouquinho nessas questões ali, porque às vezes a gente representa uma coisa que a gente não gostaria, né? Então, vou fazer essa representação assim. Vou pegar o lápis marrom, ó, vou escurecer um pouquinho as laterais. Então, tudo é uma mistura da caneta com os lápis, né? E ele vai gerando essas tonalidades interessantes aqui que a gente tem. O lápis branco, até agora ele não servia para nada, né? Mas agora, quando a gente está trabalhando na arquitetura, ele é um coringa para nós, porque ele corrige bastante erros aqui. Se eu quiser clarear tudo, ele vai clarear. Então, a gente pode utilizar bastante esse lápis. O lápis caramelo aqui, ele também é muito bom para representação. Em arquitetura, a gente consegue fazer várias coisas, assim, tanto madeira quanto pisos, a gente faz tudo a partir desse caramelo. Tá? Então, aqui é um outro modelo de madeira, não usei o branco dessa vez, mas a gente pode usar esse tipo de representação para bancadas, tá? Pode usar esse tipo de representação, assim, para mesas e tal. Então, não fica muito bom para fachadas quando a gente tem uma escala pequena, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Quando a gente quiser fazer basalto ou uma pedra mais irregular, a gente pode trabalhar só com essa parte central aqui fechada, tá? Escurecer ela. A grama a gente pode trabalhar com várias tonalidades também, mas basicamente essa mistura de cores vocês podem aplicar em todos os materiais que vocês fizerem, tá? Então, para a entrega de hoje, eu gostaria que vocês fizessem os pisos que estão representados lá na folha de apoio. E além daqueles pisos, então, eu vou pedir para vocês representarem mais 2 modelos de tijolos. Então, representem cores diferentes, né? Então, além daqueles 2, representem alguns tijolos com cores diferentes. E aí, abusem ali da criatividade, podem observar os slides para tentar pegar tonalidades, tentar achar cores que fiquem interessantes para a representação das texturas de vocês, no caso dos pisos, tá? Então, a entrega até às 11 horas, enviada por e-mail, certo? Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que a gente faz essas representações aqui, tá? Até semana que vem.